Oi, eu sou a professora Fernanda Moraes, eu sou professora de fisioterapia e hoje eu vou dar aula da atenção terciária e falar um pouco sobre o fluxo sanguíneo cerebral e sua monitorização no paciente neurológico em terapia intensiva. Bem, o fluxo sanguíneo cerebral, ele é um parâmetro crítico ali para a saúde do sistema nervoso central, pois ele vai fornecer oxigênio e nutrientes essenciais para o cérebro. A monitorização esse fluxo ela é fundamental em pacientes neurológicos ali em terapia intensiva para poder garantir ali a perfusão adequada do cérebro, né? E assim detectar possíveis complicações. Basicamente, o combustível que é usado pelo encéfalo, né, pelo cérebro, para fazer os seus comandos e receber essas percepções do meio externo é a glicose e o oxigênio. Então, se o cérebro não estiver nutrido, ele não consegue fazer todas essas funções que ele tem para realizar. A glicose e o oxigênio, eles vão chegar ao encéfalo por meio do sistema de circulação do encéfalo. Só que o encéfalo, ele fica ali contido dentro de um compartimento fechado, né, na calota craniana ou caixa craniana, né? A interação entre a circulação sanguínea cerebral e o tecido encefálico vai gerar uma pressão, que é o que a gente chama da pressão intracraniana. Além disso, né, o volume do próprio encéfalo, o líquor que também está ali dentro da calota craniana, vão contribuir para essa pressão intracraniana. Os valores de até 10 milímetros de mercúrio de pressão considerado normal, mas valores que vão até 20 são até tolerados, né? Porém, ali, sempre observando esse paciente. O polígono de Williams é uma estrutura ali anatômica que está localizada na base do cérebro e ela vai ser responsável principalmente ali para fornecer sangue ao encéfalo. É uma estrutura que é como se fosse uma rede de artérias, né? E ele vai atuar como sistema de segurança para garantir que o cérebro receba suprimento de forma contínua, mesmo quando ocorram obstruções ou variações de pressão arterial. Dessa forma, ele é formado por uma conexão, né, que a gente chama de anastomose, entre várias artérias cerebrais, incluindo a artéria cerebral média, a artéria cerebral anterior, a artéria cerebral posterior, a artéria comunicante anterior e a artéria comunicante posterior. De fato, a principal função dele é garantir que o cérebro seja bem perfundido, mesmo quando há situações complexas ali, como mudança de pressão arterial ou algum tipo de obstrução. Então, se por acaso, por exemplo, aconteceu uma obstrução entre essas artérias e uma dessas artérias principais, né? O sangue ainda pode fluir para o cérebro por meio de outra conexão ali do polígono de Williams. Essa capacidade de compensação ela é crucial para a proteção do cérebro contra condições como o acidente vascular cerebral, por exemplo. Porque essa obstrução ela pode levar a uma falta de oxigênio e de nutrientes no tecido cerebral. Porém, o polígono de Willis ele ajuda a minimizar esses danos nesse tipo de situação. Podem comprometer ali o fluxo sanguíneo cerebral. Enfim, ele tem um papel crítico ali nessa regulação e manutenção de suprimento de sangue ali para o encéfalo, fornecendo sempre ali uma rede de segurança que vai ajudar a proteger em situações complexas e adversas. Além do polígono de Willis, a gente tem outros mecanismos de defesa do corpo para manter não só o fluxo sanguíneo, mas também para manter a pressão intracraniana. Então, se tiver alteração de um dos componentes que estão envolvidos ali com a pressão intracraniana, como por exemplo o encéfalo, o líquor e o sangue, pode causar o aumento, né, da pressão intracraniana acima dos valores normais. E a forma de se adaptar a esse aumento de pressão é a expulsão do líquor, né, dos ventrículos e das cisternas intracranianas ali para o espaço subacoracoide. E assim a diminuição do volume de sangue presente também no sistema nervoso. Essas são formas de adaptação para reduzir a pressão intracraniana. Então, antes de acontecer algo pior, há esse sistema de adaptação para melhorar ali e diminuir a pressão intracraniana. Tudo isso vai levar ao mesmo mecanismo da morte cerebral do Derek Shepard. Então, tem um aumento de pressão intracraniana devido a um edema, aumento de fluxo sanguíneo,
Essas estruturas vão ser comprimidas e vão ser extravasadas ali primeiro como um fator adaptativo, né? E se isso não for suficiente, a gente tem aí um efeito compressivo que é causado ali pelo esse pique, né? Pelo esse aumento da pressão intracraniana, que pode desencadear lesões isquêmicas e que vai, né? Que pode empurrar essas estruturas ali que estão na base do crânio pelo forame magno e aí causar uma compressão de estruturas que estão ali envolvidas na função básica da respiração e do pressão cardíaca e dos batimentos do coração. Os sinais e sintomas que podem apresentar ali vai variar da magnitude e da velocidade que essa pique está acontecendo. Sintomas como cefaleia, vômito, edema, né, de papila, alterações no nível de consciência são alguns sintomas que podem apresentar ali com o aumento da pressão intracraniana. Eu vou falar um pouco sobre a monitorização da pressão intracraniana. Já começa que ela não é indicada para todos os tipos de paciente com alteração neurológica. Tudo porque ela é um procedimento, né, com alto risco de infecção e é um procedimento invasivo. Dessa forma, ela só é indicada para pacientes que têm aumento da pique de fato. Então, pacientes que são vítimas de traumatismo crânioencefálico, com alteração ali da Glasgow, que apresentam tomografia computadorizada, que tem alterações anormais. Essa monitorização ela é importante, pois vai possibilitar ali ter um diagnóstico e assim um tratamento adequado, de maneira rápida e eficiente, né? Para diminuir ali as prováveis sequelas que podem ser causadas pela hipertensão intracraniana. Mas, como eu disse, é um procedimento invasivo e vai aumentar o risco de infecção e hemorragia. Aqui é um exemplo de como ela é realizada. Pressão de perfusão cerebral ela é definida como a diferença entre a pressão arterial média e a pique. E ela é importante ali quando a gente fala de fluxo sanguíneo cerebral, porque ela é um dos fatores determinantes ali do fluxo sanguíneo cerebral. A manutenção da pressão de perfusão cerebral em valores maiores ou iguais a 60 milímetros de mercúrio parece ali melhorar o prognóstico desses pacientes devido à diminuição dos episódios de hipotensão ali que ocorrem durante o tratamento. A fisioterapia ela não atua de forma clara ali e direta quando a gente fala de hipertensão intracraniana. Só que a gente trabalha com esses pacientes quando eles podem apresentar complicações de outros sistemas, como o sistema respiratório e cardiovascular. Porém, a nossa principal preocupação quando a gente trabalha com esse tipo de paciente é não piorar, aumentar a pique desse paciente. E assim, a gente faz uma breve avaliação, né? Entender qual a necessidade de intervenção que a gente tem nesse paciente, já que geralmente é um paciente que já está em estado grave, né? Com o uso de ventilação mecânica, que ele principalmente vai precisar ali de técnicas de remoção de secreção. Sim, o tratamento, né, o atendimento da fisioterapia, ela vai se dar plenamente pela necessidade que cada paciente vai ter. E claro, sempre com muita atenção, justamente para não aumentar ali esses números, né, não aumentar a pressão durante o atendimento, prejudicando ainda mais esses pacientes. Mais uma aula finalizada com sucesso e espero ter ajudado.